Paz de Jesus, irmãos, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus, né? A gente fica feliz de ver os irmãos, fica feliz também de estar na casa de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala na igreja e quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? A gente fica feliz de estar na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo os testemunhos dos irmãos, que são muito edificantes para nós, né, irmãos? E o Senhor tem colocado uma palavra hoje no meu coração, meus queridos, para a gente estar meditando e aprendendo um pouquinho hoje. Nós vamos ler bastante, usar bastante a Bíblia aí, tá? Fica aí bem digerir, tá? Amém? Nós vamos usar bastante a Bíblia hoje. Mas antes eu quero fazer um abraço para a sua Deli, para cada um de vocês, tá bom? Mando um abraço para cada um de vocês, tá? E eu vou levar só a estrofe de um hino aqui. Eu creio que os irmãos conhecem, alguns irmãos conhecem, a maioria não sei se conhecem, mas alguns conhecem. É o hino de número 77 da harpa. Bem? Nós vamos levar só a primeira estrofe e só a primeira estrofe. Quem quer ser vencedor aí? Levanta a mão. Todo mundo quer, né? Ninguém quer ser perdedor. E nós já somos vencedores pela palavra, né? Jesus falou: vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Então nós já temos essa certeza dentro do nosso coração, né? E o hino 77 da harpa, ele fala isso para nós. Olha só o que fala aqui. Queres nesse mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual um lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do balão te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Bem, então dá um segredo. Para nós ser vencedor e mais que vencedor, o que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Guardar o contato com o nosso Salvador. Um dia alguém perguntou para mim: pastor, como que eu faço para ter um contato com o Salvador? Se eu tenho um telefone, eu falei: tem. Passa o seu telefone dela, anota aí que eu esqueci. 70, 70, 70. Se você não conseguir falar com ele, 70 de novo. É o contato. É oração, né, irmãos? Guardar o contato com o Salvador é as nossas orações. Quanto mais a gente está orando, mais contato a gente está tendo com ele, mais intimidade a gente está tendo com ele. Se eu quero contato com você, se ele está vindo aqui, não é? Se eu começar a deixar de vir aqui, eu não vou deixar de ter contato com vocês. Então, quando ele tem bastante contato com os irmãos, a gente tem que começar a se unir com os irmãos, assim é com Deus. Guardar o contato com o Salvador é se unir com o Senhor, se achegar no Senhor. A palavra de Deus fala: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Assim fala, é ter contato com o Senhor, não é verdade? Amém? Mas vamos ficar só nisso aí. Eu vou trazer aqui uma pequena palavra para os irmãos. Não vou demorar muito não, tá bom? Todo dia eu falei assim: não vou demorar muito não, demorei 40 minutos. Amém? Mateus, livro bastante para os seus irmãos, Novo Testamento, Mateus capítulo 6, do versículo de número 33. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim a palavra de Deus: buscai primeiro o reino de Deus, é a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olha só, que palavra maravilhosa. Essa palavra saiu da boca do nosso Senhor Jesus. É o ensinamento que ele estava dando para a multidão que estava ali junto com ele e também com os seus discípulos, né? Estava ensinando essa palavra. Olha, vocês têm que buscar, sim, muitas coisas na vida de vocês,
Mas tem uma coisa que é a primeira coisa que você tem que buscar. E alguém então, eu creio, que perguntou: o que eu tenho que buscar, Senhor? Aí ele vai e ensina: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas depois serão acrescentadas para vocês. Mas para que eu quero coisa acrescentada na minha vida, o que eu tenho que fazer primeiro? Buscar o reino de Deus. Então, quando nós começamos a buscar a primeira coisa, o reino de Deus na nossa vida, tudo aquilo que nós almejamos de ter, seja o que for, área material, área espiritual, área familiar, área profissional, vai ser acrescentado na nossa vida, porque a palavra jamais volta vazia. Já foi dito aqui hoje, jamais volta atrás aquilo que saiu da boca do nosso Salvador, né? Ele é um Deus que ele fala, e o que ele fala é pura verdade. Ele não mente na letra 7. Falou, está falado, e vai cumprir aquilo que foi dito na boca dele. Já foi falado aqui também sobre promessas, né? Através da vida do nosso pastor, né? Tem promessas que é rápida, tem promessas que demora. Mas se Deus falou, não importa o tempo, se Deus falou, vai se cumprir na minha vida, na nossa vida, na igreja, vai se cumprir. Se é Deus que falou, né? Vai se cumprir. E aqui, irmãos, eu estava meditando hoje na palavra, e com essa palavra aqui, buscar em primeiro o reino de Deus, eu fiquei imaginando: quantos reinos existem? Quantos reinos existem? E nós temos que ter consciência na nossa mente como cristão, que pelo menos 2 reinos é notório a nós cristãos. Pelo menos 2, existem muitos, mas pelo menos 2 reinos, isso é notório a nós. Reino de Deus, é o que está dito aqui, e reino das trevas. Esses 2 reinos, irmão, é notório: o reino de Deus e o reino das trevas. Quando fala em reino, fala de domínio. Reino tem que ter um rei para dominar, para reger, para ser o superior desse reino. E nós sabemos que o nosso reino existe um rei. Quem é o nosso rei? O rei dos reis, Senhor dos senhores, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso reino. E o reino dos céus, ele é o reino dos céus. Mas existe também o reino das trevas. Quem é o reino das trevas? Não é nem visto muitas vezes falar o nome dele. Ele gosta muito de falar, mas na verdade é preciso falar para ensinar a igreja. Satanás. Jesus é o rei dos céus, é o reino, né, que veio aqui na terra, se fez homem, o rei dos reis, Senhor do Senhor. Ele é o rei dos céus, mas o adversário é o reino das trevas. E existe sim. Então são 2 reinos que não tem como nós fugir. Ele é existente, o reino dos céus e o reino das trevas. No reino dos céus, ele foi feito pelo nosso Criador, pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. O reino dos céus. Existe um reino que a gente ainda não viu ainda lá em cima como que é, pela nossa ótica humana, mas pela nossa fé, eu creio que você já tem imaginado aí no seu coração como é o reino dos céus lá em cima. Se você lê a Bíblia, se você confia na palavra de Deus, como a Carol já disse aqui que nós temos que ler e confiar, então nós vamos entender um pedacinho só da nossa mente como que é lá em cima no nosso reino que nós vamos morar lá. Não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não é? Não vamos precisar trabalhar para comer, vai ter tudo de graça, não é? Não vai ter mais esse sol que brilha aqui, vai ser outro sol, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais morte. É um pedacinho só da amostra que está em Apocalipse do reino lá em cima, que nós estamos vivenciando ele aqui na terra, aprendendo dele um pouco dele aqui na terra, para quando chegar lá em cima, nós não ficar surpresos com as coisas, né? Pedacinho só que o Senhor deixou para ensinar. Quando nós chegar lá, nós vamos se maravilhar com muitas outras coisas que nem ele não deixou escrito aqui, e nem ele disse aqui. Tanto é que lá no livro de 1 Coríntios 11, 23, lá até o 27, está escrito assim: ó, quanto às demais coisas ordenadas sei quando for ter convosco. Então tem muitas coisas para ser falada, tem muitas coisas para ser dita, tem muitas coisas para ser revelada para nós, que ainda nós não conhecemos, e coisas de Deus, coisas maravilhosas que tem nesse reino, né? E tem o reino das trevas, que é o opositor a Deus. Ele é o opositor a Deus. Vamos lá. Ele é o rei, esse calma ruim, ele
ele não pede licença para entrar na casa de ninguém, no casamento de ninguém, na família de ninguém, na saúde de ninguém. Ele não pede licença. Ele chega e mete os pés na porta e arromba a porta. O nosso Senhor não. O nosso Rei não, irmão. Ele é educado. Ele fala assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Eu bato. Se você abrir, eu vou entrar aí dentro de você. E o meu reino vai perpetuar dentro de você. Mas tem condição, você tem que abrir para mim entrar. Eu jamais vou arrombar a porta. É diferente. O reino de Deus é diferente. Jesus bate para entrar. E o reino das trevas não, ele arromba. Ele não pede licença, ele chega arregaçando com tudo, não é ficar uma brecha. Ele chega para destruir, chega para derrubar, chega para acabar. Porque a função dele, quais são as três funções desse rei? Matar, roubar e destruir. Qual é a função do nosso rei? Nos salvar e nos levar para o céu, aonde ele está preparando a nossa morada. Oh, glória a Deus! Eis que eu vou a meu Pai, vou preparar lugar para vós, porque aonde eu estiver, vocês também vão estar comigo. É assim, está escrito na palavra de Deus. Oh, glória a Deus! E esse rei das trevas, eu escrevi uma coisa aqui, que eu li um livro de intercessão, e eu quero passar para os irmãos. Como eu já disse, ele não pede licença para entrar na vida das pessoas. Ele não pede licença. Ele é intruso. E quem está sobre esse domínio desse rei vive escravizado. Escravizado como assim? Vive escravizado da bebida, vive escravizado da prostituição, vive escravizado de tantas coisas erradas, porque ele passa a ser escravo desse rei. Por não, às vezes, tapar uma pequena brecha que deixa aberta, ele entra e faz uma trocinação no meio da vida da pessoa, na vida da família, destrói casamento, perde serviço. Olha, faz uma coisa, faz um arraso, né? Então ele vive escravizado, essa pessoa, oprimida por demônios. Olha só, esse rei das trevas, ele oprime a pessoa, escraviza ela e faz com que a pessoa vive oprimida por demônios, se tornando uma pessoa endemoniada. Coisa séria, coisa muito séria, irmãos. E como esse demônio atua? Atua através de legalidade que a pessoa dá para eles agir na vida dela. Ou seja, da brecha, né? A brecha cria situações. Aí depois você começa, como se dá brecha? Como que a pessoa dá brecha? Né? Através de uma pequena ira. Começa numa pequenininha ira. Dali a pouco a ira está aumentando. E a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. E quando nós iramos através da Bíblia, através de certas coisas que a Bíblia fala para nós não pecar, e nós começamos a pecar, naquele momento daquela ira, se a pessoa não ia, ela está abrindo uma brecha para que o demônio entre e faça uma destruição, não só da vida dela, mas daquelas pessoas que estão ao lado dela, na casa dela e assim por diante. Por causa de uma pequenininha ira. Por causa de uma pequenininha ira, a pessoa vai lá e tira a vida da outra. Dá um tiro, dá uma facada, se ela dá uma paulada, não sei. Por causa de uma pequena ira. Por causa de uma pequena ira, o irmão matou o outro lá na Bíblia. Por causa de inveja, porque Deus aceitou a oferta do outro, agradava ali a Deus, e não aceitou a oferta dele, porque não foi uma oferta que agradava a Deus, estava agradando o rei da céu, mas não estava agradando o rei dos céus. Criou-se uma ira dentro do coração do irmão, o irmão foi lá e tirou a vida do próprio irmão. Você acha que ele tivesse inconsciência divina dentro dele, ele ia matar, tirar a vida do próprio irmão? Não iria, ninguém faz isso, isso é consciência, ainda mais pelo Espírito Santo de Deus dentro dele, pelo reino de Deus dentro dele, ninguém faz isso aí. A pessoa faz isso aí quando o reino de Deus está distante dele, está longe dele, e ele não procura se achegar ou conhecer o reino de Deus. Então o reino das trevas toma conta dessa pessoa e torna-se ele dessa forma, dessa maneira, né? Qual é a diferença
diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus? Aqui. O reino dos céus é o reino vindo dos céus, implantado na terra, estando ela sob os céus. Não é sobre, é sob. Sobre quem está em cima, sobre quem está embaixo. Quando Jesus disse aqui, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando ele veio aqui na terra, ele trouxe o reino de Deus para a terra, sob os céus. Ainda não tinha. Então Jesus veio para trazer esse reino, e esse reino está aqui no nosso meio. Mas nós temos que buscar esse reino. Por isso ele falou assim: olha, em primeiro lugar, busque o reino de Deus. Ele está aqui, mas tem gente que não está nem aí, não tem interesse em buscar esse reino, porque já está infiltrado no reino das trevas, e ele fez o coisa ruim, arma e ele não consegue sair dessa prisão de escravidão que ele está sofrendo ali naquele reino. Né? Então vamos lá. O reino dos céus começou quando a manifestação do Senhor Jesus ao mundo e quando ele pisou sobre a terra. Está escrito lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo 6, versículo 10. Vamos ver lá? Pode colocar aí, meu querido? Olha, quando o Senhor Jesus pisou aqui na terra para fazer a obra. Venha o teu reino. Ele pediu para Deus, o Pai, venha o teu reino, porque ainda não tinha aqui ainda. Então venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Jesus trouxe o reino dos céus para a terra, porque naquela época ainda não tinha. Então ele está fazendo essa oração e está pedindo: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha só, por que vem o teu reino? Porque ainda não tinha. Se tivesse, eu não ia falar isso, não é? Você não está entendendo assim? Eu entendo assim. Então vamos lá. 2 Timóteo 4:1. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e na sua vinda no céu reino. Aí já é o reino de Deus, né? O vivo vai vir julgar os vivos e os mortos para o seu reino. Glória a Deus, né? Ó, o reino de Deus abrange céu, terra e universo. Salmo 103:19. O que abrange o reino de Deus? Né? Então ele abrange o quê? Terra, céu e universo. Por que o universo? Quanto céu tem? Né? Quanto céu tem? O apóstolo João foi até o terceiro céu. Se você estudar teologia, você vai ver que existe 7 céus. E o último céu, onde está o trono de Deus, quando ninguém jamais, nunca, né? Nem pensamento. Né? Salmo 103, Salmo 103:19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O reino dele está onde? Nos céus dos céus, e o universo, os céus dos céus, né? Está no 7º céu. Glória a Deus por isso. O reino de Deus também é de natureza espiritual. Romanos 14:17. Como assim, pastor? O reino de Deus abrange a natureza espiritual, trazendo para a vida espiritual da pessoa. O reino de Deus está dentro dela. Como assim? Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Glória a Deus. Então é o reino espiritual. Não é comida nem bebida, né? Mas é o quê? A alegria, paz e justiça do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos isso dentro de nós, a presença do Espírito Santo, o reino de Deus habita dentro de nós. Oh, glória a Deus, né? O reino de Deus tem manifestação interior. O que é interior? É dentro. Exterior é fora. Interior é dentro. Lucas 17, 20 e 21. Olha só. O reino de Deus tem manifestação interior.
ou seja, Pedro é interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Então não tinha. Jesus estava sendo interrogado pelos fariseus, e eles estavam perguntando: Senhor, quando vai vir o reino de Deus? Aí, ó, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Jesus respondeu e diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior ou por fora, vai vir com aparência interna. Então, quando eu tenho Deus dentro de mim, quando você tem Deus dentro de você, quando o Espírito Santo reina dentro de nós temos a aparência do reino de Deus na nossa face. Alguém olha para mim e fala assim: é um homem de Deus. Alguém olha para Carol, é uma mulher de Deus, porque vê nela, vê em nós a aparência do reino interior dentro de nós. O interior joga para fora, como se falou, né? Aquele pequenininho, rios de água viva fluirão de dentro dele, ou o reino fluirão de dentro dele. E a pessoa olha: poxa, esse ali é um homem de Deus, essa ali é uma mulher de Deus, não é? A aparência. Ninguém precisa falar: ué, aquela pessoa de homem de Deus. Não, a pessoa já fala: aquela mulher ali é uma mulher de Deus. Estou vendo o jeito dela, é diferente. Aquele homem ali é um homem de Deus, hein? Ele é diferente, ele não fica com brincadeira, não fica falando bobagem, não fala palavrão, não faz coisa errada, é um homem de Deus, porque a aparência do reino de Deus está dentro. Bem, estou entendendo, irmãos? Amém? Estou entendendo? Glória a Deus. Ó, o reino de Deus, ele não pode integrar a carne e sangue. 1 Coríntios 15, 20. O reino de Deus, ele não integra carne e sangue. 1 Coríntios 15 e 20. Olha lá. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem também. Né? Então não é de carne e sangue. Ressuscitou ali, foi morto, carne e sangue, morreu sangue, mas a ressurreição não. Não. E aí, irmão, para quem uma aqui, 7 coisinhas aqui que existe no reino de Deus e existe no reino da terra. Quais são as diferenças? Tem 7, tem um monte, mas eu aqui são 7. Também não vai dar tempo, eu também vou ficar aqui umas 2, 3 só, e a hora já está indo. Ó, no reino de Deus, o que tem no reino de Deus? Tem a união com Cristo. É o que nós estamos aqui vivenciando, nós estamos unidos em Cristo. É o reino de Deus em nós, né? Onde está escrito Romanos 6, do 3 ao 8, nós vamos estar lendo. Romanos, capítulo 6, do 3 ao 8. É o reino de Deus que diz para nós que nós estamos tendo união com Cristo. Olha só. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Olha só que bênção. Glória a Deus. Vamos continuar? Vamos. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Oh glória! Fica na batalha. Oh Jesus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Isso é o reino de Deus. Olha só agora a diferença do reino das trevas. O reino de Deus é a união com Cristo, né? Nós vemos aqui. O reino de coisa ruim é separação de Deus. Vamos estar escrito, pastor? Efésios 2, 12. Vamos aprender uma piadinha sobre reino, né? Reino de Deus e reino das trevas. Glória a Deus. Efésios 2, 12. Esse é uma coisa ruim. Que naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao conceito da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aqueles que estão no reino
com eles. Entenderam, irmãos? Entendeu? Vamos lá. Vamos voltar agora para o reino de Deus de novo. O reino de Deus tem fé e obediência. Romanos 16, 26. O reino de Deus tem fé e obediência. O reino das trevas tem ceticismo e rebeldia. O reino de Deus tem fé e obediência. Romanos 16, 26. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno e todas as nações, para a obediência da fé. Tem fé e obediência. O reino de Deus tem fé e obediência. Está escrito. Agora vamos ver o reino das trevas. Tem ceticismo e rebeldia. Mateus 17, 17. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Foi isso. Reino das trevas. Ó geração incrédula e perversa. Ou seja, não tem fé e ainda é perversa. Só faz coisa ruim. Estou entendendo a diferença? Vamos lá. No reino de Deus tem vida eterna. João 5,24. Oh, glória a Deus. O reino de Deus tem vida eterna para nós, irmãos. O reino das trevas, ele tem morte espiritual eterna. Olha a diferença. Reino de Deus, vida eterna. Reino das trevas, morte espiritual eterna. Vida eterna. João 5,24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida. De novo, tem vida eterna. O reino de Deus tem vida eterna. É o que está escrito em Apocalipse. Lá não vai ter mais morte, porque nós vamos viver toda a eternidade com Jesus. Eita, glória a Deus. Louvando, bendizendo e tocando lá no coral celestial, Carol. Aleluia. Hoje você toca teclado aqui, vocês cantam aqui, e lá no reino de Deus. Eita, glória a Deus. Como vai ser os instrumentos lá? Ah, Senhor da glória. Eu fico imaginando o teclado assim, cheio de ouro lá, galera. E vocês abrirem, você brilha muito mais ainda, né? Da irmãzinha também que toca. Quem canta, que já brilha, vai brilhar muito mais o brilho do ouro celestial. Eita, glória a Deus. Quem não quer ir para esse reino, né? Infelizmente tem muita gente aí que não quer, que está no reino das trevas, né? Ó, reino das trevas, Romanos 5,12. Vocês estão entendendo, irmãos? Se não tiver, fala aqui, não dá o jeito aqui. Mas eu creio que você está entendendo. Ó, reino das trevas, morte espiritual eterna. Romanos 5,12. Pelo que, como o homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso que todos pecaram. Amém. Coloca Tiago 1,15. Depois havendo a concupiscência, ou seja, o que é concupiscência? Desejos carnais, né? Depois havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aí o reino das trevas, o que faz? O que ele faz? Ele gera na pessoa uma concupiscência, ou seja, um desejo carnais da pessoa. E aí ela consegue aquele desejo carnais. E aí ela não consegue arrancar dentro dela aquele desejo carnais, dá à luz aquele desejo carnais, vai nascer aquele desejo carnais dentro dela, e aí dá à luz o pecado. O pecado chega dentro dela, porque ela deu luz ao pecado, estão entendendo? Gera-se luz, gera-se o pecado. E aí o pecado, quando é consumado, gera morte. Né? Então vamos cuidar, né? Muito cuidado com isso aí, meus queridos. No reino de Deus tem fidelidade, não acabar. Tem mais como não parar. O reino de Deus tem que fidelidade. E no reino das trevas tem imoralidade e luxúria. Olha a diferença. Reino dos céus tem fidelidade e amor. E no reino das trevas tem
imoralidade e luxúria. Né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8. O reino de Deus, ele tem fidelidade nele. 1 Tessalonicenses 4, do 3 ao 8 da doutrina. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão da concupiscência, dos desejos carnais, como os gentios que não conhecem a Deus. Está passando aqui. Ninguém oprima ou engane a seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vou dizemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia. Olha só, no reino de Deus não tem imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Eita glória! Esse é o reino de Deus. Vamos para o reino das trevas? Vamos acabar? Essa é a fidelidade. Agora vamos para a imoralidade e luxúria. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos. Isso é da cena, né? Não erreis, é possível. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Para onde vão então? O reino das trevas. Entenderam? Vai lá para um monte de não vai dar. Pastor, só dá o versículo 11, só para deixar nós da bênção. Versículo 11. Mas vamos lá. Coloca lá. Só para encher nós da bênção. 6 Esse ano aí, vamos lá. Vamos terminar. Olha lá. E é o que alguns têm sido. Misericórdia. O que nós vemos, ainda está dizendo aqui, ó. E é o que alguns têm sido. Né? Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados. Não importa o que era, porque o que era, e hoje está no reino dos céus, era, esqueça. O passado deixa para lá, irmãos. Tem um ditado popular que fala assim: águas passadas não rodam moinho, né? Passou, ela não volta atrás, né? A água do rio ela só vai para lá, de forma nenhuma ela volta para trás, a não ser quando o vento fica barrando a onda, mas a onda é assim, esse vento estava passando um ferro em cima da rua do Rio Paraná e estava observando isso aí, estava ventando, e as ondas do rio, quando estava no sentido só, o vento contrário, levanta a onda, ela faz força e faz aquela espuma dela vence o vento, né? Então águas passadas não voltam atrás. O que passou, passou. Vamos tocar o nosso barquinho para frente, confiando no reino de Deus, que nós vamos morar lá. Oh, glória a Deus, eu quero te ver lá. Quero te ver lá. Você quer me ver lá? Amém? Amém. Oh, glória a Deus, então nós vamos se ver lá.